Vamos tirar essa dúvida com o doutor em Direito Constitucional e também professor de Direito Penal, Fernando Capano, que está conosco. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso 3 em 1. Quero saber a sua análise sobre os motivos apontados por Alexandre de Moraes para a prisão domiciliar, principalmente a postagem feita pelo senador Flávio Bolsonaro. Qual é a tua análise sobre isso? Bem-vindo. Bom, mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade. Especialmente para poder falar sobre um assunto bastante controverso, né? Eu, sinceramente, acredito que nós tivemos aí uma decisão por parte do ministro Alexandre de Moraes no uso do seu poder geral de cautela. É fato, é verdade, ele está, inclusive, jurisprudencialmente amparado nessa perspectiva, mas as medidas que, a rigor, foram elencadas, né, que são condicionantes, ou eram condicionantes para manter o ex-presidente Bolsonaro fora da prisão, são medidas de difícil execuibilidade, né? E me parece que seria quase que um desdobramento lógico que nós teríamos essa situação em que o ministro Alexandre, dentro dessa lógica do poder geral de cautela, teria que necessariamente escalar a questão para essa medida de prisão domiciliar. Como disse, eu compreendo em alguma medida, acho que estamos diante aí de um processo bastante complexo, estamos diante de um cenário político muito difícil, mas penso que, como disse, as medidas que o presidente Bolsonaro deveria cumprir e deve cumprir são medidas de uma execuibilidade muito complexa. Então, era quase que um desdobramento lógico de que haveria realmente este acautelamento que poderia e poderá ainda ser, inclusive, um acautelamento de prisão preventiva, né? O que, em alguma medida, do ponto de vista fático, é, inclusive, mais complicado, mais gravoso ao ex-presidente Bolsonaro. Doutor, há um termo que se usa muito de maneira jurídica que é a prudência. Isso acontece, inclusive, quando há consulta à Procuradoria-Geral da República, quando se leva uma decisão ao plenário do Supremo Tribunal Federal para que haja uma formação de maioria para determinada decisão de um relator ou de um ministro. Nesse momento, nessa última decisão, essas situações não aconteceram. Isso poderia indicar que estaria faltando prudência nessa fase do julgamento? Olha, a meu juízo, a resposta é sim, certamente. Como disse, eu compreendo que este processo em particular é um processo muito complexo, que envolve figuras de proa da República. Eu entendo que é um processo de altíssima octanagem política, é verdade também, mas eu tenho aqui, inclusive isso foi objeto da minha própria tese de doutorado na Universidade de São Paulo, eu tenho aqui comigo que o Supremo precisa ser repensado nessa perspectiva. É difícil você anuir com a possibilidade de um único agente de poder do sistema possa eventualmente prevalecer sobre a totalidade dos demais outros agentes do sistema, né? Penso que esse tipo de decisão, especialmente porque ela é oriunda de uma competência penal originária do Supremo, que cá entre nós já é uma competência, embora prevista pela Constituição, já é uma competência complexa que, em tese, não há esse tipo de configuração institucional em nenhuma outra corte constitucional, pelo menos do mundo ocidental, né? Então, penso que realmente a palavra prudência aí, de fato, é uma palavra que precisa necessariamente ser conjugada por estes agentes do sistema, porque eu tive a oportunidade e a felicidade de ter aulas de direito constitucional com o recém-finado professor Cláudio Salvador Lembro, que foi governador do estado aqui de São Paulo e foi um dos meus orientadores no âmbito do mestrado e doutorado, e ele dizia uma frase que me parece fantástica: nós não podemos hipotecar a nossa democracia para 11 pessoas. Por essas e outras razões é que realmente me parece que a gente precisa tomar cuidado. E eu devo lembrar, embora eu compreenda a situação complexa juridicamente falando e politicamente também, mas a regra no processo penal brasileiro é responder o processo solto. A exceção é responder preso. Isso precisa, obviamente, ser sopesado se de fato essas medidas cautelares, ainda que distintas da prisão, sejam realmente necessárias e não fruto de uma antecipação de pena que me parece muito complexa.
Interessante, doutor. Já vou abrir espaço aqui porque tem uma fila de perguntas. Vai lá, Langani. Doutor Capan, parabéns aí pela explicação muito clara, muito lógica. Pegando um gancho no que o senhor falou, a busca e apreensão também seria justificável nesse caso? Não seria mais um caso de fishing expedition? Olha, a busca e apreensão, a rigor, está prevista realmente nesse poder de cautela do magistrado, né? Quer seja ele um magistrado de primeiro grau, quer seja ainda um magistrado de segundo grau ou de tribunal superior. O que realmente não pode acontecer, a meu juízo, é uma busca e apreensão com delimitação genérica, do tipo, olha, busque-se alguma coisa, porque aí, de fato, estaríamos diante da possibilidade de uma fishing expedition, né? Ou seja, de uma busca e apreensão que não sabe exatamente ao certo nem o que vai buscar e nem o que vai apreender. Isso não é só para este processo em particular. Esse tipo de mecanismo tem se vulgarizado por demais, a começar, com todo o respeito que eu devo à instituição Supremo Tribunal Federal, mas a começar pelo Supremo e a reverberar isso no ambiente de segundo grau e também de primeiro grau. Temos que tomar muito cuidado com a lógica da busca e apreensão, porque afinal de contas, todas as garantias processuais que nós temos é o modo como nós, cidadãos, como destinatário de certos direitos, nos postamos diante de quem exerce o poder. Já diziam os grandes constitucionalistas, não só os brasileiros, mas todos os constitucionalistas do mundo, né? O poder sem limites é um poder que nos leva a tragédias. Temos que tomar cuidado. Vai lá, Fábio Piperno. Doutor, boa tarde. O senhor trata realmente de uma forma, digamos, bastante sensata e eu diria até cautelosa em relação a um processo tão rumoroso, um tema tão sensível. Mas aí, doutor, eu queria fazer para o senhor um questionamento em relação ao o que a gente hoje chama de o braço longo do STF, né? O que, na avaliação de muita gente, é algo que é cada vez mais evidente, embora eu não pense exatamente assim. Mas vamos lá. O senhor, claro que o senhor acompanhou também, 12, 13 anos atrás, o processo do Mensalão. Naquele momento, doutor, o então deputado José Dirceu foi condenado com base na teoria do domínio do fato. Uma vez que esse processo trata de algo que o STF qualifica de tentativa de golpe, o senhor não acha também que nesse caso, até para se estabelecer algo simétrico ao que aconteceu lá atrás, o presidente Bolsonaro também não seria um personagem que poderia ser enquadrado nessa mesma teoria? Olha, a sua ponderação é muito pertinente. Eu só fico um pouco chateado porque já disse que eu acompanhei a ação penal 470, porque devo estar aparentando muita idade. E você tem razão, acompanhei mesmo a ação penal 470 e os próprios doutrinadores que trabalharam a lógica da teoria do domínio do fato, porque em alguma medida ela pressupõe uma responsabilidade objetiva ao direito penal, e responsabilidade objetiva ao direito penal é medida de absoluta excepcionalidade. E os próprios doutrinadores falaram que naquela ocasião essa teoria foi mal aplicada no Brasil, foi mal transportada para o ordenamento jurídico brasileiro. Me parece que talvez a gente possa realmente estar diante de alguma questão muito semelhante à ação penal 470. Mas veja, o problema talvez não seja necessariamente este, porque tudo isso nós vamos dirimir ao longo da chamada dilação probatória, ao longo da decantação desse problema, dessa análise jurídica em primeiro, segundo grau e depois nos tribunais superiores. Agora, como fazer uma dilação probatória com um mínimo de qualidade a demonstrar esse nexo de causalidade ou a inexistência desse nexo em uma única instância penal originária? É difícil, é complicado. Esse talvez seja o principal problema que envolve este processo. Nós precisamos repensar a competência originária do Supremo, nós precisamos repensar o design normativo institucional do Supremo, até mesmo talvez com uma mudança de texto constitucional, porque senão começaremos a ter este problema de, com todo respeito, de novo, o Supremo já prestou relevantíssimos serviços à nossa democracia e continua prestando, mas eu tenho muita dificuldade
capacidade de aceitar o modo como este processo, do ponto de vista de processualística, de ritualística, está caminhando no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que em alguma medida está até mesmo trabalhando a lógica aí do amplo direito de defesa e contraditório. Lembremos, o legislador constituinte não usa palavras desnecessárias. Quando ele fala amplo direito de defesa, não é pequeno, não é mitigado, é grande. Tudo isso porque nós, cidadãos, temos que nos postar com o mínimo de segurança diante de quem exerce o poder. De novo, poder sem limites precisos nos leva a tragédias, como nos levou a tragédias históricas aí ao longo, por exemplo, do século XX. Vamos lá, Zé Maria Trindade, contigo. Professor, o Supremo Tribunal Federal foi imaginado pelo Constituinte original como o controle constitucional e ficaria com os grandes temas. A última instância seria o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça. E a gente vê que o Supremo desce a miúde, julgando causas pequenas. Recentemente, um roubo no supermercado, de coisas simples, né? O Supremo está talhado, ele tem, vamos dizer, habilidade e meios para julgar o que está julgando, entrando na área penal, sem entrar no mérito dos processos, mas sim da competência, até pessoal, não é só competência legal. A competência e embasamento para fazer julgamentos assim. O senhor acha que os ministros estão preparados para isso? Olha, obviamente... obviamente eu penso que os meninos têm competência não só constitucional, mas preparo. Isso é fato. Agora, de novo, a gente precisa necessariamente pensar que o processo precisa ter um mínimo de qualidade e, portanto, pressupõe-se que o Poder Judiciário tenha a capacidade institucional instalada. Não à toa, vamos pegar de novo a ação penal 470, a ação do mensalão, toda a dilação probatória foi delegada para juízes de primeiro grau, juízes ditos convocados para eventualmente ajudar na instrução, os chamados juízes instrutores. Isso é muito complicado, porque você imagina você sofrendo uma persecução penal e você não tendo, por exemplo, a possibilidade sequer de fazer a sua dilação probatória para exercer a sua defesa diante do juiz que de fato vai lhe julgar. Tudo isso porque o Supremo Tribunal Federal tem competência, por óbvio, outorgada pelo legislador constituinte originário, mas não tem o quê? Não tem capacidade institucional instalada para, por exemplo, pegar processos muito grandes. Por isso que essa competência penal originária precisa ser repensada, por isso que essa competência penal originária precisa ser, de alguma forma, atribuída, por exemplo, ao STJ, por exemplo, aos tribunais, que, obviamente, têm muito mais capacidade do ponto de vista de logística para dirimir esse tipo de demanda, e vamos deixar o Supremo, obviamente, não como uma terceira Câmara da República que decide sobre tudo e sobre todas as matérias, mas realmente sobre as questões que dizem respeito ao cumprimento ou à falta de cumprimento da nossa Constituição. Vamos lá então, Bruno Musa, qual é a tua pergunta para o doutor Capano? Doutor, muito obrigado pela clareza na explicação. Eu gostei muito de uma frase que o senhor replicou a respeito do STF, que a gente não pode, não lembro exatamente a palavra, delegar ou hipotecar a nossa liberdade, a nossa democracia para 11 pessoas que não foram eleitas. Eu concordo amplamente com isso. Pegando dados oficiais, eu vi que no ano passado a Suprema Corte Americana julgou por volta de 60 a 80 casos, e grande parte decidido em colegiado. Quando no Brasil a Suprema Corte julgou por volta de 100 mil casos e, segundo algumas estatísticas que eu vi, muito mais de 50% é decidido monocraticamente. Obviamente isso, na minha opinião, subverte por completo a democracia tão amplamente defendida. O que mais a gente precisa para que o campo técnico dos advogados, da OAB, perceba o que está acontecendo no Brasil e que essa discussão técnica seja aprofundada, não apenas entre os juristas, mas também com a base da sociedade? É uma pergunta muito pertinente, agradeço aí a ponderação, porque de fato a gente precisa, a meu juízo, antes de mais nada, reescrever o artigo 97 da Constituição, que é o artigo que fala sobre a cláusula de reserva de plenário, em que qualquer pronunciamento de qualquer tribunal sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade deve ser tomada pela maioria absoluta dos seus membros. Sem qualquer tipo, e aí que mora a questão, sem qualquer tipo de
normativa, regimental, que permita esse exercício monocrático em supostas questões emergenciais. Eu devo lembrar aos senhores e às senhoras que estão aqui nos assistindo que a mesma lógica se deu quando nós, na década de 90, tínhamos à disposição do presidente da República a possibilidade da edição ilimitada de medidas provisórias. As medidas provisórias eram, portanto, um mecanismo que, na mão do presidente da República, fazia com que ele pudesse governar o país sozinho. Ora, quando se percebeu este problema, se limitou a edição das medidas provisórias, de modo que hoje você não consegue mais ter este mecanismo à disposição livre do presidente da República. Vamos relembrar uma vez mais que o Plano Real, que mudou a vida de todos nós, foi uma medida provisória por quase 10 anos, por quase uma década. Isso precisa ser ponderado. Agora, uma outra questão que me parece importante é que, se nós conseguimos mudar a Constituição para reenquadrar a lógica da medida provisória, qual a razão da gente não conseguir fazer isso para, por exemplo, não permitir decisões monocráticas? Não permitir, por exemplo, que o Supremo seja uma ilha de 11 Supremos. Por mais, a meu juízo, e eu não estou colocando isso aqui em discussão, por mais bem intencionados que os nossos ministros sejam, por mais capazes do ponto de vista acadêmico e técnico que eles sejam, a questão é que, infelizmente, nós estamos presenciando um cenário de desequilíbrio severo entre os poderes da República. Isso gera uma tensão, e essa tensão é o que está acontecendo hoje, de cada um puxar a corda, de modo que nós tenhamos aí um cenário que me parece politicamente muito conflituoso e que precisa ser dirimido em prol e em benefício da nossa democracia e da qualidade do nosso ambiente democrático. Doutor Capano, uma outra discussão que surgiu a partir da decisão do ministro Moraes é a de censura prévia com as cautelares impostas e ampliadas nesse momento contra Jair Bolsonaro. Há, no teu ponto de vista, algum tipo de censura prévia nessa decisão? Talvez não de maneira própria, segundo eu pude avaliar da decisão. Mas certamente no mundo atual, no mundo contemporâneo, em que a comunicação é rápida, fluida e instantânea, é difícil você fazer, de fato, com que essas medidas sejam exequíveis, né? De modo que você não permita, por exemplo, qualquer menção própria ou imprópria feitas por terceiros ao ex-presidente Bolsonaro. Então, não é só a ele, é uma série de outros atores políticos, alguns inclusive de grande monta. Isso me preocupa, isso pode eventualmente não ser uma tentativa direta de censura, mas acaba funcionando como? Isso não é bom nem para o Supremo, do ponto de vista do seu capital reputacional, e nem, obviamente, para o povo brasileiro. Nós não podemos compreender o Supremo Tribunal Federal como um elemento tensor no ambiente da nossa República, senhoras e senhores. O Supremo Tribunal Federal é parte de instituições fundamentais que dão alicerce para a nossa República. O que eu tenho visto hoje no cotidiano, o que eu tenho visto hoje nas ruas, são as pessoas discutindo exatamente o Supremo Tribunal Federal e os seus respectivos ministros como discutiam futebol antigamente. Isso é um absurdo, isso precisa parar. E me parece que só vai parar se de fato nós tivermos aí algum entendimento de todos esses atores do sistema, quer seja do judiciário, quer seja do executivo, quer seja do legislativo, quer seja ainda dos atores políticos como um todo. Nós precisamos agora conseguir, na medida do possível, distensionar esse cenário, porque ele não é bom para ninguém, como disse. Professor, eu agradeço a sua disponibilidade até aqui. A gente já está chegando ao fim, mas eu tenho mais uma pergunta do Alan Gani. Vai lá. Professor, em relação a esse distensionamento desses atores, né, que o senhor colocou, o que a sociedade civil pode fazer, OAB, o meio acadêmico, eles também não estão sendo omissos em relação a essa situação? Olha, em alguma medida, sim. De novo, para que a gente possa, a meu juízo, realmente distensionar de alguma forma este cenário, de modo que a gente não tenha fraturas absurdas como a gente tem visto hoje, né? Eu me surpreendo. Eu outro dia domingo agora, fui ao supermercado à noite e peguei um sujeito que estava lá no estacionamento e ele estava, à noite, quase 10 horas da noite, já com o estacionamento vazio, ele estava xingando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja aonde nós chegamos. Então é óbvio que todo mundo tem que participar, algumas instituições com mais relevo e com mais protagonismo, e eu preciso lembrar
eu preciso lembrar, as grandes questões da República precisam ser dirimidas no âmbito do Congresso Nacional. Não à toa, o poder de mudar o texto constitucional pela lógica do poder constituinte derivado é só e somente só do Congresso Nacional. Portanto, nós devemos focar, a meu juízo, os nossos esforços lá no âmbito do Congresso Nacional para que, de maneira correta, tranquila, a gente possa distensionar esse cenário através dos nossos congressistas nas nossas casas congressuais. Pois é, o senhor está falando de distensionamento, mas o que a gente está acompanhando nesse momento no Congresso Nacional é inclusive um movimento de obstrução para se tentar pautar uma discussão sobre impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor entende que as últimas decisões, o senhor já mencionou inclusive a falta de prudência dessa última, mas essas questões, elas justificariam uma discussão hoje no país por meio do parlamento sobre impeachment ou até mesmo de acompanhamento do trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal, doutor Capano? Em hipótese alguma, a meu juízo. As pessoas estão confundindo, segundo eu penso, de maneira muito singela, é uma opinião, mas as pessoas estão confundindo efeito com causa. A atuação do ministro Alexandre e de qualquer ministro da Corte está, a rigor, lastreada por uma organização institucional conferida pelo nosso legislador constituinte. Eles só fazem aquilo que, eventualmente, eles conseguem se permitir ocupando locos de poder. Essa é a razão pela qual a causa precisa ser atacada. O Supremo precisa ser repensado do ponto de vista constitucional. Aqui a nossa conversa, doutor. Quais são as suas expectativas sobre esse processo e sobre digamos assim, os buracos que vão se abrindo a partir do que acompanhamos até aqui e o quanto essas brechas podem trazer fragilidades lá na frente, para a gente arrematar? Pois sobre brechas, ainda que eventualmente elas existam, diante da competência originária do Supremo, é difícil você, obviamente, ter uma mudança muito diferente sobre o juízo de valor e sobre o crivo que o Supremo vai fazer sobre o mérito dessa ação penal que está sendo tratada lá no bojo do próprio Supremo como componente máximo do Poder Judiciário. Eu acredito que o Supremo precisa, os componentes, os ministros, né, que, como disse, têm prestado serviços absolutamente relevantes para o país ao longo da sua história, é preciso. Puxa vida, perdemos ali a comunicação com o doutor Fernando Capano, que a conversa foi muito longa, né? Se reconectar nesse finalzinho para a gente trazer só essa opinião final dele, seria muito interessante para a gente arrematar nossa conversa. Nós vamos tentar. De qualquer forma, eu já agradeço muito a contribuição do doutor Fernando Capano, doutor em Direito Constitucional, que nos ajudou a entender muito sobre essas últimas discussões envolvendo a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E o que te chama a atenção, Alan Gani, em todas essas informações que foram trazidas? Olha, ele trouxe com uma clareza, com uma objetividade, um cenário de completa disfunção democrática aqui no país, né? Onde um poder, o poder judiciário, acaba tendo superpoderes em relação aos demais poderes. E ele chama a atenção também que a resolução dessa situação, Evandro, passa obrigatoriamente pelo Congresso Nacional. Portanto, a pressão é no Congresso Nacional até para que se mude as leis na raiz, porque, segundo ele, pelo que eu entendi, o Supremo faz o que faz porque há uma brecha constitucional para isso. Piperno, a partir da avaliação dele, o que te chama a atenção, então, na maneira como esse processo está fluindo? Que esse processo, eu sempre entendi assim, ele tem muita coisa similar ao que aconteceu lá atrás no processo do mensalão. E o que me chama a atenção é que lá atrás o ministro Joaquim Barbosa, então, ele utilizou a teoria do domínio do fato para condenar o Zé Dirceu, porque naquele momento não achava, digamos, a prova material que estabelecesse um nexo causal entre o personagem e toda aquela trama. Dessa vez, uma vez que o STF, ele entende que houve uma tentativa de golpe, eu acho que fica muito, baseado no domínio de fato, muito difícil de desvincular Jair Bolsonaro disso. Bruno Musa, quero ouvir a sua avaliação. Concordo com o Alan, eu acho que ele foi extremamente coerente e extremamente claro. Ele foi cuidadoso ao colocar as suas palavras, mas claramente ele mostrou todas as disfunções que os poderes têm, que a gente fala aqui diariamente. Os excessos estão sendo conduzidos e se levarmos
direta, indiretamente, todas as suas palavras, deixa claro, na opinião de um jurista, e eu compactuo com ela, que o Brasil não tem hoje uma liberdade por completa e que nós não podemos ou nos expressarmos ou que, em muitos casos, a Constituição não é levada a ferro e fogo, o que traz uma falta de previsibilidade e uma insegurança jurídica que acaba, obviamente, afetando a economia, que é o meu campo, a parte de investimentos, é o que eu tenho que colocar todos os dias para os nossos clientes, o que abre oportunidades. Mas para a gente ter um país amplamente desenvolvido no médio e no longo prazo, o arcabouço jurídico ele deve ser respeitado e buscarmos a normalidade de volta no Brasil. Maria Trindade, as brechas que o Dr. Capano avaliava te preocupam nesse processo? Sempre me preocuparam. Uma vez, numa conversa com o então presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, eu relatava exatamente esta possibilidade. É legal, é constitucional esses exageros que estão acontecendo. E aí eu perguntava, vocês não têm a ideia do que está acontecendo no interior? O juiz, numa cidade pequena, está mandando no prefeito, determinando onde ele construa uma creche, onde coloca um ponto de ônibus. E eu falei isso com o presidente do Supremo e ele falou, você não leu a Constituição, não? A Constituição é que dá esses poderes ao judiciário. E é verdade, veja, é preciso mudar a Constituição. Capano, está de volta, tenho um último minutinho só para o senhor trazer a sua avaliação final e a gente finalizar. Vai lá. Desculpa mais uma vez, eu acabei tendo um problema aqui na minha ligação da internet, até porque eu tô no ambiente aqui de fórum também. Bom, como disse, eu estava falando que a gente precisa relembrar que o Supremo é uma instituição fundamental para a qualidade da nossa democracia, é uma instituição que já nos acompanha já por mais de uma centena de anos, e passou já por vários regimes constitucionais, mas hoje, infelizmente, alguns aspectos, algum design normativo do Supremo, especialmente a partir, a meu juízo, a partir de certas normas regimentais do Supremo, estão a criar certos elementos tensores no ambiente da balança de forças da República. E, de novo, quando todas as decisões, das menores até as maiores, passam para o Supremo Tribunal Federal, como se o Supremo fosse uma terceira Câmara da República, nós estamos com um problema. A gente precisa realmente repensar. As grandes decisões para o bem e para o mal, elas precisam ser necessariamente carreadas pelo Poder Executivo e definidas pelo Poder Legislativo. Como disse, para o bem e para o mal. O Supremo Tribunal Federal, a rigor, deveria continuar sendo, como era até a década de 90, o legislador dito negativo. É aquele que vai a rigor, atuar com muita restrição, porque sabe que a vontade popular carreada através do voto é aquela que, em alguma medida, deve prevalecer. Quer tomar decisões políticas? Se candidate, ganha a eleição e aí sim você implementa a sua visão de mundo. É simples assim. Doutor em Direito Constitucional Fernando Capano, muito obrigado por conversar conosco nessa edição do 3 em 1. As portas estão sempre abertas por aqui. Eu é que agradeço mais uma vez e peço escusas pela caída aqui que tive. Imagina. Um abraço para todos. Doutor Capano estava no meio de uma audiência, saiu, vai agora conversar com a gente e agora volta ao trabalho. Obrigado, um grande abraço.